Bom dia a todos. Agradeço muito pelo convite aos organizadores do evento e para nos darem a oportunidade de falar dos nossos assuntos de trabalho, né, na UFRN, Roberto. Eu vou trazer para vocês, a mesa ela chama Cidades Inteligentes e Sustentáveis. E eu vou trazer para vocês um tema muito ligado a desenvolvimento inteligente de cidades e a sustentabilidade. Eu não sei quem que passa os slides, eu não estou com... Vamos só aguardar aqui o apontador que eu não recebi. Pronto, já está aqui no próximo slide, né? Então eu adaptei o título um pouco para ser mais específica, tá? Para falar sobre um tema muito importante que eu não vi sendo abordado neste evento em nenhuma mesa, tá? E que é de interesse de todos os prefeitos, de todos os municípios, tá? De todos os governos, na verdade em todas as esferas municipal, estadual e federal. Que é a adaptação às mudanças climáticas, tá? Então eu mudei o título para Governos Inteligentes, Cidades Sustentáveis, né? Porque na verdade, né, a gente aqui ao lado, atrás da gente, tem uma palestra, tem uma mesa que é sobre dinheiro, né? Vocês veem que está cheio ali. Acho que não tem uma mesa livre, né? Então, essa parte econômica, obviamente, é de grande importância para os municípios, né? Então, eu entendo, mas uma questão que é importante de entender sobre as mudanças do clima é que eles afetam a todos, já não é coisa do futuro ou que a gente precisa se preocupar por causa das gerações futuras, não. A gente precisa se preocupar conosco, com nós mesmos, tá? Porque as mudanças elas já estão acontecendo e nós temos o exemplo do Rio Grande do Sul, exemplo triste do que acontece quando as cidades não se adaptam às mudanças climáticas e não escutam as evidências científicas que já existem, que já estavam prevendo isso. Tem um pesquisador ecólogo do Rio Grande do Sul que estava no ano passado já prevendo que isso ia acontecer, o que está acontecendo agora. Mas não dão ouvidos ou não querem saber as evidências científicas, a maioria dos municípios, porque tem que fazer investimentos, né? E essa questão econômica, ela é complicada, né? Sempre tem coisas mais urgentes, parece, né? Porém, uma coisa que é muito importante é de entender que a adaptação é muito mais econômica do que depois pagar o conserto dos danos causados pelos eventos extremos das mudanças climáticas, tá? Então, um governo inteligente, ele vai querer economizar, então é melhor investir agora na adaptação do que depois ter uma cidade devastada, que lá no Rio Grande do Sul não estão nem querendo mais reconstruir bairros e algumas cidades completas no mesmo lugar. Porque a natureza vai buscar o seu espaço, a água vai de novo para esse lugar. Esses eventos extremos, eles vão aumentar na amplitude, então eles vão ficar piores, mais extremos, e também na frequência, eles vão ocorrer mais vezes. O que são esses eventos extremos, né? Chuvas de uma intensidade muito mais forte do que a gente conhece pelo histórico, ondas de calor, secas, né? E esses eventos, e depois associados a isso, também deslizamentos de terra, né? Desastres naturais, que então vai ter gente que vai ter que pagar com as suas vidas para isso, né? E todas as consequências econômicas também relacionadas, que vai estragar toda uma infraestrutura de uma cidade, tá? E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Eu não sei quantos prefeitos estão aqui no público, tem algum prefeito aqui? Eles estão todos no outro lado, onde está falando sobre o dinheiro. Tem? Ah, ótimo, tá bom. Parabéns. Ok, muito bom. Então, estou feliz que eu
importante, sou professora do UFRN, já trabalho com mudanças climáticas há muito tempo e para mim era muito importante de conseguir abrir um caminho de diálogo, né, com os governadores, né, com os prefeitos. Então, e com todos, claro, sempre, né? Mas é um público que eu não tenho sempre na minha frente. Então, estou feliz que tem prefeito presente. Ok, então vamos avançar aqui. Eu quero contextualizar que o trabalho que a gente vem desenvolvendo, né, para dialogar com governos e com comunidades vulneráveis também sobre adaptação às mudanças climáticas, ele faz parte de um projeto que é financiado pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, o MCTI, o CNPq, né, que chama Climapolis. É um dos institutos nacionais de ciência e tecnologia que foram criados no início do ano passado, e o título é um pouco longo, mas ele já mostra, né, o nosso engajamento de diálogo fora da nossa bolha acadêmica, né, que é que áreas urbanas brasileiras em perspectiva transdisciplinar, avaliação, cenários e soluções para adaptação às mudanças do clima e desenvolvimento sustentável. Pois bem, isso tudo começou em 2018 com o projeto alemão brasileiro, com o mesmo nome, Laboratório Climapolis, na verdade, né? Esse projeto está no seu último ano e no ano passado conseguimos aprovar um projeto puramente brasileiro que lida com essa questão da adaptação das mudanças climáticas. Então, que tipo de assunto a gente aborda? Ambientais que não necessariamente são ligados às mudanças climáticas, tá? Então, e a gente se limita, digamos, às áreas urbanas. Por quê? Porque hoje em dia temos 87% da população morando em cidades no Brasil, né? Então, se a gente consegue melhorar a qualidade de vida de quem mora em cidades, estamos ajudando já 85% da população brasileira, tá? Mas, assim, não quer dizer que os outros 13% não sejam importantes, tá? Mas a gente está abordando, primeiramente, essas áreas urbanas, né? Então, temos questões de poluição ambiental, por exemplo, qualidade da água, qualidade do ar, né? Qualidade dos solos, a questão de resíduos, lixo, que foi abordado agora na última sessão, né? E temos a questão da adaptação às mudanças climáticas, que vai ser meu foco primário, né? O grande problema que temos no Brasil é que as cidades continuam sendo feitas para carros e não para pessoas, né? E a qualidade das pessoas parece que nem sempre é muito considerada, né? Quando a gente olha para vários aspectos, né? Então, quando a gente, por exemplo, olha para a poluição do ar, aqui vocês estão vendo uma foto que é de São Paulo, dá para ver uma parte bem cinza, né, mais próxima à superfície, que é uma camada de poluição do ar, né? Isso aí a gente tem em várias cidades e muitas vezes ela é invisível, não fica tão densa, mas já está em níveis que afetam a qualidade de vida das pessoas. Inclusive aqui em Natal, onde a gente sempre fala que é o melhor ar das Américas, né? O setor de turismo gosta muito de falar isso, mas tem bairros aqui que não têm boa qualidade do ar. A gente tem medidas bem pontuais, assim, né? Mas o que a gente precisa é monitoramento contínuo. Isso também é atribuição dos municípios e do Estado de garantir que haja monitoramento para preservar a saúde da população, tá? Só um exemplo. Na poluição do ar temos esse exemplo. Quantas estações de monitoramento de qualidade do ar a gente tem em Natal? 0. Não vou nem falar das outras cidades. Tá? Temos regiões do Rio Grande do Norte, Vale do Açu, qualidade do ar péssima por causa da atividade das indústrias das cerâmicas. Tem monitoramento? Não. Não tem. Né? Então, isso não se encaixa no conceito de cidade inteligente. Né? Então, o nosso problema é muito mais básico, porque quando a gente fala tradicionalmente o que é uma cidade inteligente, né, com a colega aqui, o professor Robério vai falar, depois de mim, vai falar mais sobre esse conceito, o que é considerado uma cidade inteligente em termos de tecnologia, né? Mas aí eu pergunto, sem desmerecer, eu acho que é muito importante a gente ter cidades inteligentes nesse sentido tecnológico, mas se a gente pensar muito antes disso,
né? Tem cuidados mais básicos que precisam vir em primeiro lugar. Tá? O que adianta eu construir uma casa, colocar ar-condicionado tri-inverter com inteligência artificial que se comunica com o controle remoto do meu carro, não sei porquê, mas ele se comunica. Tá? O que adianta eu ter uma casa decorada com as tintas mais caras de interior, tudo, chamo decoradora para deixar toda bonita a casa, mas a casa, ela não tem telhado, ela não tem água, acesso à água, não tem eletricidade. Então tem aqueles ar-condicionados ali, muito inteligentes, tá? Mas eles não funcionam porque não tem eletricidade. Tá? E se chegar uma chuva, vai estragar tudo. Vou começar do zero, vai estragar os meus ar-condicionados caros e toda a decoração cara que eu mandei fazer. Tá? E agora vamos voltar ao assunto de uma cidade inteira e não só uma casa, né? Que adianta é ter uma cidade inteligente com um monte de tecnologia, mas vem um extremo evento de muita chuva e acaba com a infraestrutura da minha cidade, acaba com as casas e essa cidade toda tem que ser reconstruída em outro lugar, como está acontecendo no Rio Grande do Sul agora. Tá? Então, antes de pensar nessa tecnologia e investimento nisso, temos que pensar nas coisas mais básicas. Tá? Então, eu trago para vocês essa questão. Eu vou aqui avançar um pouco. A gente tem outras questões de problemas nas cidades, né? Diferentes tipos de poluição. Né? Tivemos vários eventos no ano passado, este ano, de ondas de calor extremas no país, né, em grandes regiões do país. Né? Tivemos crises hídricas gravíssimas nos últimos 10 anos, né, num lugar onde a gente tem a megacidade de São Paulo, quase 23 milhões de habitantes que não tinha água potável. Então, se a gente tem regiões com falésias, com areia, né, que está em processo de erosão, não é para construir. A cidade vai ter que recuar, ou então também assim, tem que ser uma mistura entre respeitar a natureza que é mais forte do que a gente e também tomar medidas que fortaleçam em alguns pontos, né, o litoral e consigam proteger. Né? Mas isso não é possível fazer ao longo do litoral todo e é caro também. Então, tem que pensar bem se vale a pena. Né? Então, o que a gente vê aqui é que nós temos 3,5 bilhões de pessoas que vivem na linha da costa, né? Numa distância menos de 100 quilômetros do mar. Tá? E 75% dessa linha da costa do Brasil, do mundo, na verdade, enfrenta problemas de erosão costeira. Tá? Então, nós temos esse problema no mundo inteiro, não é só no Brasil, mas acontece que o Brasil tem uma linha de costa bastante extensa e uma grande parte da população do país morando nessas regiões costeiras. Tá? Então, temos 65% da linha de costa das regiões norte e nordeste do Brasil que estão sob processo erosivo. Tá? E isso é consequência das mudanças climáticas. Né? Bom, aqui é o mapa que eu queria mostrar, na verdade, que é da população, tá? Da concentração da população. Quanto maior essas bolinhas vermelhas, maior a população das cidades e a gente vê a concentração no litoral. Ok? Bom, e aí a gente tem os desastres climáticos que estão acontecendo desde 1980, só para ter uma ideia, né? Eu estou dizendo que está aumentando a frequência, tá? Eu queria provar isso na base de dados, tá? Então, o que vocês veem aqui... Ok? Aqui é uma série temporal, né? De 1980 até 2018 e mostra nas cores diferentes os tipos de eventos extremos que podem ocorrer. Então a gente tem eventos geofísicos como abalos sísmicos e tal, que não tem a ver com mudanças climáticas, né? Mas são eventos extremos em vermelho e a gente
gente vê que não tem grande alteração, a gente tem uma variabilidade, mas não tem uma tendência assim de aumentar, né? E realmente esses abalos sísmicos, eles não são relacionados às mudanças climáticas. Mas todos os outros, por exemplo, em azul escuro, tempestades, tá? Eventos de tempestades, em amarelo, alagamentos, inundações, tá? E em azul claro, eles chamam de eventos climáticos, que quer dizer na atmosfera, na verdade, tá? De calor extremo, por exemplo. Então, todos esses, a gente vê que eles estão aumentando em frequência, tá? Então, a gente tem um aumento dessas ocorrências, desses eventos, e essa tendência ela vai continuar e vai se acentuar mais no futuro, segundo os estudos do IPCC. Ok, então até 2100, a erosão e inundações costeiras deverão aumentar cerca de 50% nos próximos 80 anos e poderão ameaçar ativos no valor de 20% do PIB global. E no Brasil não há nenhum estudo integrado da vulnerabilidade dos municípios litorâneos a estes e a outros impactos decorrentes das mudanças climáticas. Tá? Então a gente precisa de estudos para os municípios litorâneos, né, e como é que eles serão afetados, e também ver quais são as medidas que podem ser tomadas, né, para não afetar a população. E aqui temos vários exemplos do Rio Grande do Norte, onde temos, que mostram um problema grande da erosão. Essa parte do gerenciamento costeiro, isso é um trabalho do meu colega da UFRN, o professor Veneranda Amaro, que trabalha com essa parte diretamente. Ele cedeu esses slides para mim para trazer esse assunto importante para o Rio Grande do Norte, para vocês, tá? Então nós temos o exemplo aqui, as imagens, tá? De cima é Galinhos, tá? Galinhos está desaparecendo e não tem volta, não tem o que fazer, tá? O mar vai pegar esse pedaço ali de areia e não tem o que fazer, na verdade, não tem como proteger, tá? Depois, em Natal, temos os alagamentos, né, constantes, Praia do Meio, a gente sempre fala de Ponta Negra, né, mas também tem Praia do Meio com muitos problemas, então a gente tem erosão e tem as medidas que estão sendo tomadas, né, para manter uma praia, para o setor turístico, isso é extremamente importante aqui em Natal, né, mas as medidas que estão sendo tomadas não resolvem o problema de drenagem, que a gente tem um problema muito grande, que ali as águas pluviais, quando descem, eles descem para a praia, eles se misturam com o sistema de esgoto, o que não deveria estar acontecendo, mas acontece, e aí a água do esgoto chega na praia onde estão os turistas. E com a engorda, sem resolver esse problema de drenagem, não vai adiantar, porque esse esgoto, essa água de chuva misturada com esgoto, não só são focos de contaminação, mas eles também causam mais erosão e vão levar essa areia da engorda de volta para o mar. Então não adianta resolver o problema por um lado, mas não resolver do outro, porque só vai gerar custos e não vai resolver, ou seja, não é sustentável. Tá? E essa questão, né, tem que resolver, tem que olhar todos os estudos que são necessários para resolver o problema de uma forma sustentável. Né? Porque não adianta, essa engorda é muito cara e se daqui a uns anos a areia já foi embora de novo. Né? Vai fazer a cada 5 anos uma engorda, não há dinheiro para isso. Né? E além disso, o foco de contaminação que ninguém quer também. Né? Ok, eu vou pular aqui um pouco para não roubar tempo do meu caro colega, professor Robério, tá? Mas ainda teria muita coisa para falar sobre esse assunto. Segundo os cenários que a gente tem climáticos para o futuro, os 10 cenários mais moderados, né, do que vai acontecer no futuro, ele prevê que no Rio Grande do Norte a gente vai perder até 2050 quase 40 metros de costa. Tá? Então, se alguém construir nesses primeiros 40 metros, vai perder terreno, vai perder o empreendimento. Tá? No cenário
cenário um pouco mais pessimista, se a gente continuar emitindo como a gente emite hoje, os gases de efeito estufa que geram aquecimento global e tem todos os impactos de mudança climática como consequência, a gente vai perder quase 50 metros de costa aqui, tá? Então, é de se pensar com muito carinho se não vale a pena de se preparar para a adaptação. A gente tem um plano diretor aqui em Natal, ele fala só de mitigação. Mas se a gente... Aí assim, como é que fala aquele? Colocar os... Não vou falar que eu não vou lembrar. Mas assim, primeiro tem que fazer a adaptação, né? Para depois... Isso, aí o carro na frente dos bois, é isso aí, obrigada. Eu estava pensando em cavalos, esse não era cavalo, era boi. Ok, então, não adianta a gente fazer medidas de mitigação se não estão sendo tomadas medidas de adaptação, primeiro, né? O que adianta a gente reduzir as emissões da cidade e plantar árvores, é tudo muito bonito, é importante também para ter um clima ameno e agradável na cidade, são uma das medidas importantes para a adaptação também das cidades, mas se a gente só fizer isso e não adaptar a infraestrutura e proteger a população, isso não vai resolver o nosso problema. Então tem que fazer as coisas em conjunto, ou pelo menos pensar na adaptação, mas não só na mitigação. Tá? Ok. Então, só rapidamente sobre o Climapolis, voltando, que é um convite que eu faço a todos os governos, em todas as esferas, né, aos municípios. O nosso Climapolis, ele trabalha, né, junto com gestores e com as comunidades mais afetadas também, mais vulneráveis, né? Então, qual é a metodologia? A gente usa uma metodologia científica que chama experimentos em mundo real e vamos supor que a gente tem um problema, tá? Surge um problema para alguma comunidade relacionada às mudanças climáticas, né? E o que a gente faz? No lugar de ir lá, olha, aqui tem os artigos científicos para resolver o problema, não, isso não vai adiantar de nada, a gente tem que dialogar, né? Então, nós queremos, como pesquisadores, saber como nós podemos ajudar, né? E essa pergunta a gente faz tanto para os gestores como para as comunidades afetadas, tá? Para, num diálogo horizontal, achar soluções sustentáveis para resolver o problema com a expertise dos pesquisadores, baseada em evidências científicas, achar soluções que realmente resolvam o problema. Vai precisar investimento? Vai, mas também vai resolver de vez. Tá? E a médio e longo prazo vai ficar muito mais em conta do que juntar os cacos depois do desastre, né? Enfim, então nós temos essas evidências científicas, dados e soluções sustentáveis e temos o conhecimento das comunidades também, que com a vivência no local também tem informações importantes para a gente, que podem nos ajudar a achar soluções, né, sustentáveis. Também precisam de soluções rápidas, econômicas, por isso essa adaptação, esse pensamento, a gente precisa se adaptar, os municípios têm que começar logo antes do desastre, para quando vier um evento extremo, a cidade não sofrer, tá? Ou sofrer o menos possível, digamos assim. Ok, então temos as linhas de atuação em todos esses quesitos que eu enderecei, tá? E eu vou pular agora para o final. Vocês viram, tem bastante material ainda, mas eu quero estar indo ao contrário. Como é que eu volto aqui, meu Deus? Ok. Pronto. Esse é o último slide, tá? Para não extrapolar muito tempo. Quem tiver interesse em dialogar mais sobre esse assunto, em como adaptar o seu município, nós temos esses contatos aqui, primeiramente do Instituto em si, eu mesma recebo esse e-mail junto com 2 outras pessoas, tá? Que é ianctclimapolis@gmail.com. Nós estamos na mídia, no Instagram, com ianct_climapolis. No YouTube temos no momento
momento, temos seminários que fazemos uma vez por mês sobre os diversos aspectos ligados à adaptação às mudanças climáticas das áreas urbanas brasileiras, nesse canal do INCT Climapolis, né? E estamos construindo um website também, o que a gente tem aqui ainda é do projeto inicial, né? Ainda não é do INCT, mas daqui a uns meses vamos ter o nosso website pronto também. Tá? E tem aqui o contato também institucional, o meu, que eu sou vice-coordenadora desse INCT Climapolis, né? Junto com a minha colega da USP em São Paulo, a Maria de Fátima Andrade. E temos aqui um grande parceiro do projeto, nosso colega Venerando Amaro, que é especialista do gerenciamento costeiro. Tá? Então eu também coloquei o contato dele para quem tiver interesse em dialogar sobre essa questão especificamente. E com isso eu quero agradecer muito pela oportunidade de expor essa questão tão importante a uma plateia um pouco diferente, que tem gestores presentes, né? Porque é exatamente essa bolha acadêmica que a gente quer furar e a gente quer dialogar com gestores. Muito obrigada. Olá, pessoal, primeiramente bom dia, boa tarde já, né? Obrigado aí por permanecer. Eu lamento, inclusive, que a gente não tenha o tratar um pouco mais cheio para discutir um assunto tão importante quanto a questão ambiental. Vocês estão vendo aí o desastre que nós estamos vivendo em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Esse é o assunto, talvez o assunto mais importante que nós devemos estar tratando nas cidades brasileiras. E, lamentavelmente, né, a gente tem, os prefeitos, eu entendo, estão preocupados muito com as finanças das cidades, mas quando ocorre um desastre desse como no Rio Grande do Sul, a gente percebe a importância, a gravidade da questão ambiental. Esse plenário devia estar cheio para discutir essa questão ambiental, que talvez para o futuro humano, para o nosso futuro, da raça humana, talvez seja a questão mais importante. Tem? Mas infelizmente não se entende a prioridade da questão ambiental hoje, né? Então, eu preparei aí, já, depois a palestra da professora Judite, de certa forma, me ajuda muito o que eu vou falar, porque ela falou da questão da emergência ambiental, do aquecimento global, da elevação do nível do oceano, né? Eu vou falar aqui rapidamente de desertificação, vocês vão ver o pessoal dos prefeitos que são do interior, de arborização. Então, eu vou tratar, digamos, de cidades inteligentes e sustentáveis, né, discutindo primeiramente o conceito do que é uma cidade de fato inteligente. Quero começar fazendo uma pergunta que eu vou fazer no final. As nossas cidades agem de forma inteligente no Rio Grande do Norte? Nosso estado é um estado que age de forma inteligente? Economicamente, ambientalmente, tudo, nós somos cidades inteligentes. Nós estamos fazendo um encontro aqui de prefeitos e de cidades. A nossa ação nas cidades é inteligente? Em relação a vários aspectos. Essa é a discussão que eu quero fazer com vocês. Então vamos lá, né? Aqui. Como é que eu vou passar, professora? Aqui. Onde a professora passa? Eu não direcionei para. Como é que eu passo aqui? Nesse controle? Ah, passou. Então vamos lá, pessoal. Eu vou sair, digamos, como a gente tem tempo, já estamos avançada. Acontece. É esse aqui, não é? Não está passando, por quê? Ah, tá bom. Então o problema sou eu. E aqui? Então, pessoal, eu quero discutir primeiro com vocês os conceitos, né? O que são cidades inteligentes? As cidades, o conceito hoje, o conceito atual das cidades inteligentes, os smart cities, são centros que conseguem aliar os avanços tecnológicos com o progresso social e ambiental, né? Através das novas tecnologias existentes. Como a professora Judite falou, não adianta só a gente ter cidade ultra informatizada. Cidades que usam muito a tecnologia da informação, a informática, se ambientalmente, socialmente, em termos de transporte e de vários outros aspectos, essa cidade não é inteligente. Todo mundo tem celular na mão, todo mundo está conectado, está plugado, mas o lixo da cidade está exposto, bem do lado da cidade. Isso é inteligente? Percebe? As cidades, Natal está se enchendo de carro. O Rio Grande do Norte, eu vou mostrar para vocês aí, aumentou em 10 anos a frota de carros de 1 milhão para 1 milhão. Porque tem
inteligente é o tipo de transporte que nós precisamos na cidade do desenvolvimento do Brasil. Mas carro. Eu estou falando assim de forma efusiva para provocar vocês. Tá bom? Então, as cidades consideradas inteligentes são as que fazem uso estratégico da infraestrutura, serviço de informação e comunicação, com o planejamento de ação urbana necessário para responder às necessidades sociais e econômicas da sociedade. Não adianta ter só informática, ter só informatização, ter só tecnologia, se não dá resposta às necessidades sociais e econômicas da sociedade. Essa é a evolução do conceito de cidade inteligente. Os cidadãos e as redes sociais estão conectados, né? Então, nós temos que dar resposta às demandas sociais também. Então, por exemplo, cidades inteligentes, no nosso caso, tudo é sensível ao ambiente, produz, consome e distribui um grande número de informações, mas como eu falei, nós projetamos, nós mandamos imagens no celular, nós passamos textos no celular, nós discutimos tudo através hoje de um computador, de um celular, mas isso tudo tem que servir a atender às demandas sociais. Senão essa cidade não é inteligente. Gente, eu estou apanhando aqui da tecnologia. Passa, professora, por favor. Próximo. Não é ele. A tecnologia não está funcionando, gente. Fica aqui, senta aqui, por favor. Vamos lá. Pode voltar, pode voltar. Um para frente, pode avançar. Pessoal, então eu deixei hoje, gente, para quem quiser, um texto muito bom que discute o conceito atual de cidades inteligentes, que é esse texto aí. Quem quiser depois pegar o arquivo que nós estamos projetando, tá aí. Pode passar, por favor. A evolução e mudança do conceito de cidades inteligentes, né? O conceito inicial, o conceito dos anos 2000, das smart cities, era se ligado muito ao grau de utilização da tecnologia da informação na governança das cidades. Se, por exemplo, se a secretaria das cidades estavam informatizadas ou não, né? Se usavam, tinha muitos computadores na prefeitura, se os setores, a secretaria das prefeituras, das cidades, conversavam entre si. Então, ou seja, é mais a tecnologia mesmo. O conceito era um conceito de cidade inteligente, a cidade que usava tecnologia, quase que exclusivamente para a sua gestão. Mas com o passar do tempo, esse conceito foi se alargando. O conceito foi evoluindo para a incorporação de outras dimensões. Eu falei, como participação política, qualidade do serviço, do transporte, da educação, da saúde, a urbanização. Que adianta uma cidade ter muito computador, muito celular, mas uma cidade pegando fogo que não tem uma árvore plantada na cidade. O lixo cerca a cidade inteira. O transporte é uma porcaria. O que é uma cidade de fato inteligente? Hoje o conceito, pode voltar, por favor? Hoje, voltando ao mais uma, o conceito é um conceito mais amplo, como eu mostrei aqui no primeiro. O conceito já evoluiu. No começo dos anos 2000 era mas foi evoluindo o conceito, se transformando e incorporando outras dimensões. Tá certo? Pode passar, por favor. Mais um. Pessoal, então hoje, o que é o critério para uma cidade inteligente? Existem alguns índices que consideram cidades inteligentes, nos quais nós temos que pensar a cidade do Rio Grande do Norte. Esse índice aí, que é o IESE, né, Business School University de Navarra, Universidade na Espanha, que envolve dimensões para perceber o nível de inteligência da cidade, que seria a governança, como é que é feita a governança, se é democrático ou não, a economia, se a coesão, a sociedade coesa socialmente, recursos humanos, como é que se prepara os recursos humanos, a educação na cidade, a projeção internacional dessa cidade, né? A tecnologia, planejamento urbano, mobilidade, transporte e meio ambiente. Todas essas dimensões são levadas em conta nesse índice IESE Cidades em Movimento. Pode passar, por favor? Pode passar? Então, não pode passar, fique aí. Então, de acordo com esse índice Cities in Motion, em 2020 foram analisadas 174 cidades do mundo, dos quais 79 são capitais internacionais, e a classificação foi essa aí. A primeira cidade em termos de cidade inteligente foi considerada Londres, no Reino Unido, Nova York em segundo lugar, Paris terceiro, Tóquio em quarto, né? Copenhague, Berlim em sétimo lugar, Amsterdã em oitavo lugar, Singapura, né? E
décimo Hong Kong. Isso foi a classificação de acordo com esse índice das cidades mais inteligentes do mundo. Mas esse não é o único índice. Pode passar, por favor, campeão? Vem a casa, fica aqui. Vamos lá. Mas depois surgiu como o termo cidade inteligente, né? Surgiu com esse número, Smart Cities. Então, por esse outro índice do Instituto for Management Development de 2021, ele avalia as percepções dos cidadãos. Aí já não é um critério feito tecnicamente por universidade. Então, entrevistam-se os próprios cidadãos para perceber a percepção dos moradores da cidade, como é que eles veem essas diversas dimensões, como é que a população avalia essas dimensões. Então, quais são esses critérios para montar esse índice? Né? Estrutura, referente à infraestrutura existente nas cidades, a tecnologia, descrevendo as provisões de tecnologia, de informatização, de antenas, de celulares, né? De computadores disponíveis para a população, de laboratórios. Né? E cada pilar desse é avaliado em 5 áreas. Né? Saúde, segurança, mobilidade, atividades, oportunidades e governança. Então, com esse índice foi montado um novo ranking. Pode passar, por favor. Então, esse é o ranking. Olha, vocês veem que é diferente daquele ranking que eu apresentei anterior. Com esses novos critérios, com esse critério, esse índice Smart Cities, já aparece aí uma cidade asiática, que é Singapura, em primeiro lugar. Né? Com o ranking de 2021, ele aparece em primeiro lugar. Zurique, a cidade alemã, já aparece em... alemã, né? Zurique é... Suíça, desculpem. Zurique é Suíça. Depois, Taipei, Lausanne, uma nova cidade que apareceu aí na França, né? Então, aparece uma nova classificação das cidades mais inteligentes do mundo, vocês veem diferente daquela classificação anterior. Então, existem índices diferentes para perceber o que são as cidades mais inteligentes. Pode passar? Isso aqui é uma cidade construída de acordo com uma cidade modelo construída na Coreia do Sul, que foi construída toda de acordo com o que deveria ser uma cidade inteligente. Conectada, ultraconectada, mas com serviços públicos, local para instalação de empresas, áreas públicas, parques públicos, bibliotecas, uma cidade modelo construída na África do Sul, né? Levando em conta tudo aquilo que seria a cidade ideal para a população e para as empresas, para os negócios também. Essa foi a terra, né? Foi uma cidade que foi construída um braço de mar, que foi aterrada, e a Coreia do Sul conseguiu essa cidade para ser uma cidade modelo. Pode passar, por favor? Mas sabe as cidades, por incrível que pareça, aqui na América do Sul, que são consideradas hoje cidades que estão avançando muito nos índices de cidades inteligentes, como, por exemplo, Medellín. Medellín é uma cidade que tinha uma parte baixa e tinha toda uma parte alta que fica em cima da montanha, que a população do alto da montanha tinha muita dificuldade de descer, porque os ônibus não conseguem subir, professora. O que eles fizeram? Eles instalaram um teleférico para a população que mora em cima do morro, a cidade mais alta. E com isso eles integraram os teleféricos com os ônibus e o metrô que anda lá embaixo. Então, um sistema de transporte todo integrado. E com isso eles incorporaram, de fato, a população dos morros com a parte de baixo da cidade. O Rio de Janeiro, em parte, fez isso também, né? Com as favelas ou as comunidades do Rio de Janeiro. Agora, aqui são bem mais altos, em Medellín é bem mais alto. Pode passar, por favor? Outra coisa, uma cidade com nossas cidades, aqui tem um prefeito aqui. Uma cidade nossa que tem internet, é bem rápida a internet, mas não tem uma árvore, eu vou mostrar o tipo de árvore que a gente tem naquele plantio que a gente faz na cidade, né? Mas não tem arborização. O lixo é jogado em qualquer lugar, não é tratado. A educação é de péssima qualidade. A saúde da UBS não tem equipamento suficiente. Tem que pegar uma ambulância e mandar o prefeito, tem que mandar ligar a pessoa para o prefeito do Gurgel, porque não pode atender na cidade. Isso é uma cidade inteligente? É a pergunta que nós temos que fazer. Nossas cidades, de fato, são inteligentes? Podem passar. Então, aí são feitos também alguns critérios de classificação no Brasil, né? De cidades, melhores cidades classificadas, em termos de cidades mais inteligentes, que têm mais serviços para a população, que atendem melhor a população, em termos de educação, de saúde, de transporte, né? De arborização. E aí surgiu um índice de classificação, esse índice de desenvolvimento da cidade no Brasil, que classifica as cidades brasileiras. E vocês verem aí, tem poucas capitais
ocidentais, né? As cidades que têm um nível de vida, uma qualidade de vida maior no Brasil, são cidades em geral, cidades do interior, especialmente no estado de São Paulo. Praticamente todas as cidades com melhor qualidade de vida estão no estado de São Paulo. Que tem uma infraestrutura melhor e uma qualidade, digamos, de vida melhor, também com arborização, com transporte público, etc. Pode passar, por favor? A pergunta que eu quero fazer, trazendo para cá, a cidade do Rio Grande do Norte, que vocês estão no encontro aqui de prefeitos, cidade, um encontro municipalista da FEMURE, nossas cidades são inteligentes? Sim? Perfeito, nossas cidades são inteligentes. Então eu queria pode passar, voltar. Pode voltar. Não. Vai aquela pergunta lá. Sobe. Pode passar? Não, pode subir. Tecnologia da informação, uso da tecnologia na gestão da informação. Uso da tecnologia da informação na gestão das cidades é intenso. Nós usamos de fato. As secretarias estão integradas. Todos os habitantes conseguem entrar no site da prefeitura e ver as contas da prefeitura. Em Natal, na capital, um habitante de Natal consegue entrar no site da prefeitura e ver as contas da prefeitura? Infelizmente não. Os serviços estão disponíveis, os serviços em todas as cidades do Rio Grande do Norte, os serviços para marcar uma consulta, para um agente de uma entrevista, estão disponíveis, funcionam, eles podem marcar eletronicamente ou pela internet. A governança, como é que é feita a participação popular na cidade do Rio Grande do Norte? Ela é real, nós continuamos com relações clientelistas. Todo mundo sabe o que é uma relação clientelista? Uma relação que o vereador ou o prefeito só atende, tá certo, aquela população pensando no voto, pensando em ganhos, o ganho que ele vai ter eleitoralmente na próxima eleição. A preocupação é de fato com 2 minutos? Estou provocando o prefeito porque o que a gente quer conquistar o prefeito para mudar o tipo de gestão no nosso estado. Né? Tipo de gestão. A educação, uma pergunta. Nós temos cidades com educação integral no Rio Grande do Norte? Quantas cidades? Nós já conseguimos avançar para a educação integral. Vou dar um dado para vocês, gente. Pernambuco já está com 65% de educação integral no estado. E aqui no Nordeste. Em nível estadual. O Rio Grande do Norte conseguiu avançar? Não estou nem falando das escolas municipais. Em nível estadual, das escolas estaduais, o Rio Grande do Norte conseguiu avançar? Nós temos uma governadora e professora. E avançamos pouquíssimo em termos de educação integral. O Rio Grande do Norte é um dos estados mais atrasados em termos da implantação da educação integral no estado. Pernambuco já está com mais de 60%. A infraestrutura das escolas, a merenda escolar é de boa qualidade, as crianças que estão bem alimentadas, os professores são bem remunerados no Rio Grande do Norte, o que vocês acham? Nossos professores estaduais e municipais são bem remunerados, como deveriam ser, né? Não estou falando só do Rio Grande do Norte, gente, porque o professor no Rio Grande do Sul, nosso professor ganha pouco. Mas olha que coisa, o professor do Rio Grande do Sul, professora, ganha menos do que o professor Potiguar. Mas o nosso também ganha pouco. Infelizmente o Brasil é isso. Eu sou professor, minha professora aqui, nós professores estamos na escala lá embaixo. O analfabetismo. Como é que é? Nós conseguimos fazer uma grande campanha e erradicar essa chaga, essa vergonha, que é o analfabetismo no Estado, que é uma coisa que não seria difícil erradicar. Você poderia erradicar, como o Paulo Freire falou, talvez erradicar o analfabetismo em 1, 2, 3, 5 anos. Você poderia ter acabado com o analfabetismo no Estado. Por que não acabamos? Segue alto o índice de analfabetismo. Como é que se prepara os nossos recursos humanos? Como é que é o treinamento, a educação profissional em nosso estado? Nós temos o Senai, nós temos o Senac que prepara, mas a qualificação nas cidades, nem mesmo em Natal, é de boa qualidade? Na economia, uma pergunta. Uma pergunta, tem 2 prefeitos aqui, não é isso? A maior parte das finanças das cidades vem dos impostos arrecadados de empresas que produzem na própria cidade, ou nossas cidades são dependentes do FPM? Prefeito. Infelizmente nós somos dependentes do FPM. 90% da renda das cidades, as cidades são dependentes do FPM. Isso é muito ruim, gente. A dependência completa. Por isso nós precisamos criar negócios próprios, empresas, nas próprias cidades. Na própria cidade nossa, criar condições de ter empresas da cidade, de gente que empreenda,
E não sei se vocês sabiam, gente, que nós perdemos, só vou dar um dado para vocês estarrecedor, nós perdemos podre no chão, 70% da safra de manga. Vocês sabiam disso? E 50% da safra de caju. Só aproveitamos a castanha. Tudo isso poderia ser industrializado, virar merenda escolar, virar doce. Tem cabimento perder 70% da safra de manga? Uma fruta tão maravilhosa. Bate no chão, apodrece, quando bate a manga no chão, ninguém quer mais. Não é assim aqui? Infelizmente. O tratamento do lixo é bem feito nas cidades? Como é que é a nossa saúde? As UBSs, como é que é, digamos, o saneamento básico das cidades? E o tratamento do lixo é bem feito? Pode passar, por favor, estou terminando, gente. O transporte na mobilidade urbana, trazendo para o Natal. Gente, o transporte em Natal, na capital, um transporte de boa qualidade, o que vocês acham? Nossos ônibus são novos, tem ar-condicionado. Olha, João Pessoa, em Pernambuco, em Recife e Fortaleza, aqui do lado, toda a frota de ônibus novos. Como é que é a frota de ônibus em Natal? Tem um ônibus novo, pelo menos? Toda a frota de latas velhas, me perdoe o nome. Frota de ônibus velhos trazido de outras capitais para cá. É uma cidade inteligente? Natal, nossa capital. Né? Na segurança, nossas cidades são de fato seguras. É seguro você ficar aqui em Ponta Negra à noite, prefeito? É seguro ficar aqui em Ponta Graça, ficar em Ponta Negra aqui à noite? Você vai, eu gosto muito de João Pessoa, você anda à meia-noite em João Pessoa, na praia, e é seguro você andar, até com crianças em João Pessoa. É seguro andar aqui em Ponta Negra à noite? Infelizmente não. Para o lazer, nossa cidade tem boas aulas de lazer, tem programação cultural adequada, com cinema, com música, com esporte para a população. Sim, então, cidades inteligentes hoje, gente, tem que levar em conta todas essas dimensões. Nós temos que pensar, nossas cidades têm agido de forma inteligente? Repito, no começo, o conceito de cidade inteligente era só a cidade que tinha mais informática. Usava mais a tecnologia da informação. Isso no começo, mas depois o conceito foi sendo ampliado. As cidades inteligentes são cidades que atendem melhor a população com todos esses quesitos. Educação, saúde, lazer, infraestrutura. Isso é uma cidade de fato inteligente. Né? Nós temos que então acelerar o passo. Pode passar? Olha só, o Rio Grande do Norte, eu já falei essa pergunta. O Rio Grande do Norte, professora, nós ganhamos 500 mil de carros em 10 anos. 500 mil de carros em 10 anos. Mas isso é um sinônimo de inteligência? Ou será que inteligência devia ter transporte público de boa qualidade em Natal? Em Natal ter ônibus novos, com motor traseiro para não ser tão barulhento, com ar-condicionado, com piso baixo para o cadeirante poder subir. Isso seria inteligente. Mas carro é sinônimo de inteligência? Com o planeta pegando fogo, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul tem a ver com o aquecimento do planeta. E boa parte do aquecimento do planeta tem a ver com a frota mundial de carros. A frota mundial de carros levou 100 anos para chegar a 1 bilhão. Professora, 100 anos para chegar a 1 bilhão. E vai levar mais 20 anos para chegar a 2 bilhões. A China vai produzir esse ano 30 milhões de carros. O máximo que os Estados Unidos tinha produzido foi 12 milhões. O máximo que os Estados Unidos produziu de carros por ano. A China vai produzir esse ano 30 milhões de carros. Isso é inteligente? Nós temos que repensar. Repensar para o acionar humano no planeta. Né? O que está acontecendo em Porto Alegre é fruto da ação humana sobre o planeta. Pode passar, por favor? Então, algumas sugestões para acabar, porque meu tempo está... Intensificar muito o uso da tecnologia da informação na gestão, nas prefeituras, dando transparência aos cidadãos, facilitar o acesso online, fica aí os 2 prefeitos que estão aqui, facilitar o acesso online a todos os serviços, revolucionar a qualidade da nossa educação, implantar a educação em tempo integral, prefeito. Vamos tentar, se não dá para implantar em todas, vamos tentar implantar, prefeito, a educação em tempo integral, no máximo de escolas que for possível, né? É possível, não esperar o governo do Estado, tentar fazer o que for possível, remunerar melhor os nossos professores, porque o nível salarial dos nossos professores é muito baixo, lamentavelmente. A profissão que devia ser nobre, infelizmente, é uma profissão que hoje tem um desmerecimento muito grande, melhora muito a saúde pública e educar as pessoas a ficar menos doentes. Saúde pública também não é só atender, é educar as pessoas a ficar menos doentes, com programas de educação de saúde. Né?
repensar o transporte público de boa qualidade, com ar-condicionado, já falei, criar empresas próprias na cidade, dar condições aos prefeitos, de que se criem empresas próprias nas cidades. Nossas próprias empresas, estou acabando graça, né? E por último, um programa que eu quero sugerir aqui, porque tem a ver com a minha praia, nós temos um programa gigantesco de arborização, nós aprovamos na Conferência Potiguar do Clima, que a Glácia está aqui, foi uma das coordenadoras, gente, dizer que nós realizamos uma imensa, duas conferências Potiguar do Clima, e a primeira resolução foi plantar, vejam, 5 milhões, prefeitos, 5 milhões de árvores no nosso sertão. E nós vamos plantar 5 milhões de árvores. E a proposta é montar um viveiro grande em cada cidade imediatamente. Um viveiro para produzir por ano, pelo menos 10 mil mudas em cada cidade, por ano, e convencer todos os prefeitos a cada cidade plantar 10 mil mudas por ano. Com isso a ideia é plantar 1 milhão de mudas por ano, para chegar em 5 anos, plantar de 5 a 6 milhões de árvores no Rio Grande do Norte. Porque nossa terra está virando deserto no interior. Deserto. Então pode passar? Então, outra coisa que eu quero pedir aos prefeitos, por favor, não façam isso, gente. Tem um monte de cidade, não façam isso com as árvores. Deixem as árvores crescer. Eu vou no interior e encontro essas árvores que são os caixotinhos. No centro da praça central da cidade, aquele caixotinho de árvore todo cortado. Deixa a árvore crescer, pelo amor de Deus. Nós precisamos de sombra no interior. Não precisamos de estética, decoração. Nós precisamos de sombra. Entendeu? Então, vamos falar com o secretário do meio ambiente da cidade, prefeito. Deixar as árvores crescerem. Nós precisamos de frescor, refrescar a cidade. E não decoração. Né? Eu andei em muitas cidades do Rio Grande do Norte, é isso aí que a gente encontra na cidade, né? E a pessoa, porque essa pessoa fica ali embaixo? Porque não tem sombra suficiente. Nós precisamos de sombra nas áreas centrais da cidade. Por favor, estou acabando mais um. E a resolução, como eu já falei, isso aí para acabar, gente, nós resolvemos plantar 5 milhões de árvores no sertão, e eu queria pedir aqui a ajuda dos 2 prefeitos e dos secretários, dos funcionários que estiverem aqui. Nós vamos plantar, que vocês, quem quiser conhecer, estiver aqui sábado, nós vamos fazer um mutirão no sábado. Nós temos um viveiro gigantesco no sábado, nós estamos doando de graça, prefeitos, milhares de mudas de graça para vocês, aqui no campus da UFRN. Prefeito, se quiser pegar, prefeito, 10 mil, 20 mil, 30 mil mudas, que é de graça, nós temos para vocês. Aqui no campus da UFRN, no campus do Caicó também temos muda de graça. Estamos montando viveiros em todo o estado e nosso plano vai ser plantar 5 milhões de árvores em 5 ou 6 anos, para mudar completamente a face, para que não aconteça no Rio Grande do Norte, coisa como estão acontecendo no Rio Grande do Sul com essa enchente. Tá certo? O planeta está pedindo socorro. A nossa casa não é onde a gente mora, não é a nossa cidade. Nossa casa é o planeta. Nós temos que agir enquanto é tempo. Muito obrigado, gente.